Olá pessoal, eu sou a Ioná, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Coruja de Minerva. O assunto das nossas reflexões filosóficas de hoje são os filósofos estoicos e epicuristas. Pessoal, antes de falar sobre os filósofos estoicos, é muito importante que a gente saiba qual foi o contexto que propiciou o desenvolvimento dessa escola filosófica. O que nós sabemos que depois de Platão e Aristóteles, as escolas de filosofia que se desenvolveram são chamadas de escolas helenísticas. Elas estão dentro de um contexto de desagregação do mundo grego antigo. Os estoicos, eles são filósofos que vão estar dentro desse ambiente de desalento e de total decepção com a vida política, com a vida pública. Bom, por que os estoicos têm esse nome? Os estoicos eram filósofos que iam para o pórtico da cidade de Atenas, a entrada da cidade de Atenas, e eles se sentavam ali nas ruas, ou eles se sentavam embaixo do pórtico ou do lado. E em grego, pórtico é chamado de estoa, daí vem o nome de estoico. Estoico é aquele que ficava no pórtico da cidade conversando com as pessoas que passavam. Os estoicos, eles tinham uma concepção muito clara de que a filosofia estava ligada com a nossa vida prática. A filosofia, ela poderia nos ajudar a viver com mais sabedoria, aceitando os infortúnios da vida e estando sempre preparado, com muita calma e muita serenidade, para os momentos de tormenta e de glória que a vida pode nos proporcionar. O grande fundador do estoicismo foi um grego chamado Zenão de Cítio. Zenão tinha sido um homem muito rico, com muitas posses, mas por um infortúnio da vida ele perdeu tudo. E aí ele chega na cidade de Atenas, muito pobre, e ele começa a refletir sobre a vida, refletir sobre esses acontecimentos que marcam a vida humana, né? Todas essas conquistas, as perdas que nós temos, e ele começou a refletir sobre isso, ele começou a usar a filosofia para ter um pouco mais de sabedoria. Bom, os estoicos, eles acreditavam no destino. Eles chamavam o destino de logos ou razão universal. O que eles acreditavam? Eles acreditavam que a vida de qualquer humano já está predestinada. Ou seja, nós temos um destino, esse destino ele já dita as regras da nossa existência, e o que cabe a nós? Cabe a nós nos resignarmos e aceitarmos o nosso destino. É interessante também observar que o estoicismo ele foi para Roma. Chegando em Roma, ele foi adotado pelo imperador Marco Aurélio e também pelo escravo Epiteto. O Epiteto tem uma metáfora muito interessante que consegue nos mostrar o que os estoicos acreditavam que era a vida e qual era o nosso papel. Epiteto acreditava que a vida humana era semelhante a uma grande peça de teatro. O diretor dessa peça era o destino, ou logos, a razão universal. E o que esse destino fez? O que esse diretor da peça fez? Ele estabeleceu alguns papéis para as pessoas. Então, o nosso destino, ele nos deu um papel. Seja o papel de um herói nessa peça, seja o papel de uma pessoa que vai ajudar as outras, seja o papel de um professor, seja o papel de um comerciante. Então, o destino, ele já determinou os nossos papéis. E não cabe a nós nenhum tipo de questionamento, ou não cabe a nós escolher se nós queremos ou não o papel que nos foi determinado. Por isso que a palavra resignação é muito importante dentro da filosofia estoica. E a gente precisa aceitar o nosso destino com serenidade e com sabedoria. É muito interessante também ver qual era a concepção dos estoicos diante da vida. Para os estoicos, nós devemos sempre agir na nossa vida com ataraxia. Ataraxia seria uma serenidade, uma imperturbabilidade da alma, sempre aceitando os acontecimentos da nossa vida com muita
tranquilidade, com muita serenidade. Pessoal, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os epicuristas. Bom, por que esse nome epicurismo ou epicuristas? Esse nome vem do fundador dessa escola helenística, Epicuro de Samos. Epicuro de Samos, ele era médico e também filósofo. E o Epicuro, ele sofreu uma influência muito grande de um filósofo pré-socrático chamado Demócrito. O Epicuro acreditava que quando os átomos se juntam, nós temos uma sensação de prazer. E quando os átomos se separam, nós temos uma sensação de dor. Epicuro foi fortemente influenciado pelo atomismo. Ele acreditava que tanto o corpo quanto a alma são compostos de átomos e os átomos fazem parte da existência humana. Bom, Epicuro acreditava que todo humano sempre vai buscar o prazer, sempre vai buscar prazer e sempre vai buscar o afastamento da dor. Então o humano ele sempre vai procurar a recusa da dor. Só que o Epicuro também chegou à conclusão que não são todos os tipos de prazeres que devem ser cultivados na existência humana. Se você quiser ter uma vida bem vivida, uma vida feliz, você tem que saber quais são os prazeres que vão te levar à felicidade. Bom, investigando, Epicuro chegou à conclusão que existem 3 tipos de prazeres. Os primeiros são os prazeres naturais e necessários. Por que eles são prazeres naturais e necessários? Porque eles são necessários à nossa sobrevivência e eles fazem parte da natureza humana. Por exemplo, beber água quando se está com sede, comer quando se tem fome, dormir quando se tem sono. Então esses são os prazeres naturais e necessários. O segundo tipo de prazer são os prazeres naturais e não necessários. O que significa isso? São aqueles prazeres que estão ligados à nossa sobrevivência, mas eles não são necessários para que a gente consiga desenvolver a nossa vida vivendo em comunidade. Por exemplo, comer e beber comidas refinadas, por exemplo, vestir roupas luxuosas, também se encaixam aí nesse grupo dos prazeres naturais e não necessários. E por último, nós temos os prazeres não naturais. O que seriam prazeres não naturais? São prazeres que não estão diretamente ligados à natureza humana. São prazeres que foram criados pela sociedade e eles estão muito ligados a desejos fúteis que as pessoas têm, ou com uma necessidade de mostrar poder, mostrar algum tipo de importância, ou estão ligados às honras, também ao reconhecimento. Bom, o Epicuro chegou à conclusão que se você quer ter uma vida bem vivida, se você quer ter uma vida feliz, você sempre tem que cultivar os prazeres naturais e necessários. Eles não vão te causar frustração e eles não vão te causar tristeza, eles não vão te afastar da felicidade. Epicuro também achava muito importante o estudo da filosofia para uma vida feliz, já que a filosofia é uma reflexão, né? A filosofia nos permite abandonar crenças limitadoras, crenças que só nos causam frustração e infelicidade. Ele também acreditava que uma vida bem vivida passa pelo cultivo da amizade. Epicuro comprou uma casa e nessa casa tinha um jardim. E nesse jardim ele se reunia com seus discípulos. Esse jardim era totalmente afastado da cidade. Epicuro acreditava que uma vida feliz, uma vida bem vivida, ela precisa ser cultivada fora, longe dos grandes centros, longe das grandes cidades, das grandes aglomerações. E essa escola, que ficou conhecida como Jardim de Epicuro, era ali um momento de confraternização, um momento de exercício da filosofia, de exercício do saber. E o Epicuro ele estava sempre rodeado dos seus amigos, né? Então era um grupo pequeno que fazia parte do Jardim de Epicuro, mas que eles tinham como hábito o cultivo da amizade e da filosofia. Pessoal, eu vou ficando por aqui.
quero deixar um abraço a todos e a todas. Sapere Aude.